exemplos de impedimentos definitivos, ou seja, se a pessoa teve alguma situação dessa, ela não pode mais doar sangue. Se ela teve hepatite depois dos 2 anos de idade, hepatite viral, né? Se ela tem hepatite B, se ela tem hepatite C, tem o vírus do HIV, doença de Chagas, se ela é usuária de drogas injetáveis, se ela tem já teve malária ou um vírus diferente que a gente chama de HTLV, as pessoas que tiveram ou fizeram um tratamento de algum tipo de câncer também não podem doar sangue, né? Só se excluem disso os cânceres de pele e algum tipo específico de câncer de colo de útero. Os outros, se a pessoa fez tratamento, mesmo que esteja curada, não pode doar sangue. Tá? Tem uma série de situações, né, que pode e não pode doar sangue. Eu estou falando aqui as que são mais frequentes, só para vocês terem uma ideia. E essas perguntas todas são abordadas nessa entrevista. Voltando à situação de risco, a pessoa se expôs a uma situação, ela não quis falar na entrevista, seja qual o motivo for. O banco de sangue oferece ainda uma última chance para ela poupar a pessoa que vai receber o sangue lá do outro lado, que é a última etapa antes da doação de fato, chamada voto de autoexclusão. Essa situação, cada banco de sangue onde você for doar, organiza da melhor forma. Mas o que quer dizer esse voto de autoexclusão? Você vai dizer de uma forma sigilosa, você não vai dizer para ninguém, você vai apertar ali no computador, falando que você se expôs a uma situação de risco. Tá? A pergunta, por exemplo, num banco de sangue que tem, é assim, você apresenta a situação de risco para doença sexualmente transmissível? Se você sabe que você se expôs a uma situação de risco nos últimos 12 meses, você vai lá e aperta sim. Ninguém vai saber disso, você não está falando para ninguém, você pôs no computador, ninguém vai saber. E você vai doar o sangue da mesma forma que todo mundo está doando. Só que, como é tudo por código de barras, na hora que essa bolsa der entrada lá no setor do fracionamento, vai aparecer assim, essa bolsa deve ser descartada. Não tem um nome, porque na bolsa não vai o nome, só um número de código de barras. Então, essa bolsa vai ser desprezada. Os testes vão ser feitos, os tubinhos vão ser feitos normalmente, mas a bolsa de sangue não é utilizada para ninguém. Tudo isso para poupar a pessoa que está lá do outro lado que receberia essa bolsa, que possivelmente poderia estar contaminada, tá? Então, passou toda a triagem inicial, vai acontecer a doação de fato, né? Então, a pessoa senta lá na cadeirinha, é feita uma limpeza muito bem feita, uma asepsia muito bem feita no local onde vai ser puncionado e com uma agulha é feita a punção venosa. Todo o material utilizado é descartável. Usou uma vez, joga fora. Não é reutilizado. Então, é um procedimento absolutamente estéril e sem risco de contaminar o doador. Tá? É coletado mais ou menos 400 a 500 ml dentro da bolsa de sangue, proporcional ao peso da pessoa. Quanto menor a pessoa, menos sangue. Quanto maior, mais sangue. Com um mínimo de 400 e um máximo de 500 ml. E mais tubinhos para que sejam feitos os testes. São coletados 5 tubinhos. Tá? O tempo que demora nessa etapa é mais ou menos de 5 a 10 minutos. É rapidinho, depende da veia. Quanto mais grossa a veia, mais rápido sai o sangue. Acabou a coleta de fato. O doador vai ficar ali ainda mais um tempo, mais uns 10, 15 minutinhos. Ele precisa se hidratar, ele precisa ficar sentadinho, quietinho. Não pode sair correndo da doação e ir embora correndo. Porque esses momentos depois da doação é um momento em que às vezes pode sentir um pouquinho de tontura, se sentir um pouquinho mal. Então, ficar sentadinho, hidratar, tomar o líquido e tomar um lanchinho, a gente evita dessa reação acontecer depois da doação. Tá? Então, isso faz parte da doação. Se você está com pressa, tempo contado, deixa para doar num outro dia que você possa fazer com calma. Tá? Então, depois da doação é oferecido um lanche para que a pessoa possa se alimentar e se hidratar. E é feita algumas orientações básicas para todo mundo que doa. A primeira, o curativo, onde foi feita a punção, deve ser mantido pelo mínimo de 4 horas e não deve se carregar peso com aquele braço que foi puncionado, para que não fique um roxão ali dentro do braço que foi puncionado, né? Porque às vezes pode vazar um pouquinho de sangue daquela veia que foi puncionada. Não ingerir bebida alcoólica naquele dia, porque pode aumentar o risco da pessoa passar mal, de desidratar, o álcool desidrata, né? Ingerir bastante líquido nesse dia e evitar fazer esforço físico pelo menos nas 12 horas seguintes à doação, porque são todos os cuidados para que a pessoa não sinta mal e não tenha nenhuma reação ruim à doação de sangue. Gostei!
Gostei de doar, quero doar de novo. Posso voltar semana que vem? Amanhã? Não, tem um prazo, tem uma regra para que a gente também não prejudique aquela pessoa que está doando. Para as mulheres, elas têm que esperar 3 meses, então elas podem fazer doações a cada 90 dias, respeitando o máximo de 3 vezes no período de 365 dias. Tá? E os homens têm que esperar pelo menos 2 meses, respeitando o máximo de 4 doações no período de 365 dias. Esse é o prazo que deve ser respeitado. Depois que a pessoa doou, foi embora, tudo certinho, ficou a bolsa lá no banco de sangue. O que acontece com essa bolsa? Para onde que ela vai? Como é que funciona? A bolsa doada a gente chama de uma bolsa de sangue total. Essa bolsa ela vai ser encaminhada para um setor de fracionamento. Essa bolsa ela vai ser dividida. A primeira etapa, a bolsa é colocada numa centrífuga, que é um aparelho onde ela é submetida a um sistema de rotação bem rápido e os componentes do sangue eles são separados de acordo com o peso. O que é mais pesado, que é a parte de célula, fica no fundo e o componente líquido de células mais leves fica em cima. Com isso, a gente faz a primeira separação, né, da bolsa de sangue total. A gente vai formar uma bolsa de hemácia, que é aquela bolsa vermelhinha, e uma bolsa de plasma, que é a parte líquida do sangue. A primeira etapa é um plasma rico em plaquetas. A gente pega essa bolsa de plasma com esse líquido amarelinho e vai fazer o mesmo procedimento. Vai centrifugar de novo, numa velocidade maior, e aí vai separar a plaqueta, que é uma partícula pequenininha do sangue, do plasma, que é o componente líquido do sangue. Tá? Então, a gente já obteve a hemácia, que é a parte vermelha, a plaqueta, e o plasma, que é a parte líquida. E por último, a gente pode pegar esse plasma, resfriar e separar num outro componente que a gente chama de crioprecipitado. Por isso é que a gente fala que uma doação pode salvar até 4 vidas. Por quê? Porque uma bolsa de sangue total pode resultar em até 4 componentes, né? A hemácia, o plasma, a plaqueta e o crioprecipitado. Cada uma dessas coisas a gente usa para tratar determinada situação. A hemácia, que é o glóbulo vermelho, a gente utiliza para tratar a anemia. Principalmente pacientes que são submetidos à cirurgia, que pedem bastante sangue, a gente usa a reposição do glóbulo vermelho, que é o tratamento da anemia. Pacientes que sofrem acidentes de carro, né, acidente por arma de fogo, faca e etc., a gente usa a hemácia, que é a bolsa vermelhinha, para o tratamento da anemia. O plasma fresco congelado, a plaqueta e o crioprecipitado, eles são parecidos quando a gente olha para ele. E eles são utilizados para o tratamento de doenças que levam a sangramento. A plaqueta é uma partícula bem pequenininha, muito importante para a coagulação do sangue. Então, tem pessoas que têm a contagem de plaqueta diminuída, principalmente aqueles pacientes que têm câncer e que fazem tratamento com quimioterapia. Às vezes, o tratamento faz diminuir a contagem de plaqueta e aumenta o risco de sangramento. Então, a gente tem que repor essa plaqueta para que a pessoa possa continuar o tratamento dela. O plasma e o crioprecipitado, algumas doenças específicas, eles têm proteínas nessa parte líquida do sangue que também são muito importantes para a coagulação do sangue. Então, esses 3 últimos são usados para o tratamento de sangramento, quando existe alteração, né, que justifique, e a hemácia para o tratamento da anemia. Cada componente vale por um período, tudo tem prazo de validade, né? Os componentes do sangue também. A hemácia, que é o glóbulo vermelho, dependendo do anticoagulante que a gente usa na bolsa, ela pode durar de 32 até 45 dias. Se não for utilizada nesse período, tem que descartar, porque ela não fica mais com uma qualidade boa. O plasma fresco congelado e o crioprecipitado são os que duram mais tempo, eles podem durar até 2 anos, e eles são armazenados em freezers. A hemácia ela é armazenada na geladeira, na temperatura de 4 graus. E as plaquetas é que são as mais preciosas, porque elas duram só 5 dias, é rapidinho, né? Elas são armazenadas no ar ambiente, sob agitação constante, e elas duram só 5 dias. Eu vou falar um pouquinho delas lá no final.